Olá, olá meus amigos e minhas amigas, estamos de volta! E esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós falaremos sobre o importante Instituto Jurídico do Estabelecimento Empresarial. Ficou curioso, Benjamin? Então nós vamos saber em duas partes principais sobre esse assunto. Na primeira parte nós falaremos sobre os pontos mais importantes, conceitualmente falando, vamos delimitar o Instituto do Estabelecimento Empresarial e na segunda parte nós falaremos sobre o trespasse, que nada mais é do que o contrato de compra e venda deste mesmo estabelecimento comercial. Falaremos dos créditos, dos débitos, dos contratos vigentes e também das cláusulas mais importantes que envolvem este contrato de trespasse. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fique conosco. Para de mexer aí embaixo. O estabelecimento comercial é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos organizado pelo empresário para o desenvolvimento da empresa. Em poucas palavras, estabelecimento comercial é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos são os bens tangíveis que se pode tocar, como por exemplo uma mesa, uma cadeira, um ar-condicionado, um computador, enquanto que os bens incorpóreos ou intangíveis que não se pode tocar, nós temos como exemplo o ponto comercial e a marca. Se nós considerarmos esse conjunto de bens organizados sistemicamente para o exercício da empresa, nós temos um valor econômico muito maior para o estabelecimento empresarial do que nós somarmos cada um desses itens, cada um desses bens que eu mencionei, de maneira isolada. A organização que o empresário dá para a busca do lucro faz com que o estabelecimento comercial tenha um valor econômico muito maior do que os bens que ele possui considerados isoladamente. O estabelecimento comercial não contrata e não é contratado, não demanda e é demandado. Quem realiza esses tipos de ações jurídicas é o empresário. Portanto, nós entramos numa seara para entender o que é o estabelecimento comercial, uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. E prepondera na doutrina que se entende o estabelecimento comercial como uma universalidade de fato. Lá no Código Civil, no artigo 90, nós temos o conceito de universalidade de fato, que é um complexo de bens cuja finalidade é atribuída pela vontade das partes, enquanto que a universalidade de direito é esse conjunto de bens cuja finalidade é atribuída pela lei. E nós temos como dois exemplos muito simbólicos a massa falida e o espólio. Então, prepondera aí que o estabelecimento comercial é uma universalidade de fato. Vou fazer uma observação aqui que numa prova da magistratura muito recente aqui do estado de São Paulo caiu esse tipo de questão e o gabarito deu que é uma universalidade de direito. O pessoal ficou um pouco desconfortável, os concurseiros ficaram um pouco desconfortáveis com a resposta do gabarito, mas a verdade é que existe uma corrente minoritária que atesta que o estabelecimento comercial é uma universalidade de direito. Então fica essa observação que prepondera a universalidade de fato, mas que existem aqueles que advogam a teoria de que o estabelecimento comercial é uma universalidade de direito. Então nós estamos aí com esta definição do que seja o estabelecimento comercial. Então é contextual que nós façamos uma diferenciação do estabelecimento comercial com outros institutos de direito empresarial. E eu passo a elencar aqui o ponto comercial. Como eu mencionei agora há pouco, o ponto comercial é o local, é o endereço onde se realiza a atividade empresária. Nós temos ainda que entender o conceito de marca. Marca, em poucas palavras, é o mesmo que sinal, o signo. Se eu fizer assim para vocês, uma marca que nós temos de material esportivo, vocês vão se lembrar imediatamente da Nike. Então, a marca é um sinal ou um signo que nos remete a um produto ou a um serviço.
O título de estabelecimento é o mesmo que a placa, o letreiro, que identifica ali visualmente para os clientes, para os consumidores, o que vem a ser aquele estabelecimento empresarial. Então não podemos confundir estes institutos jurídicos que eu acabei de mencionar com o conceito de estabelecimento comercial, que é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, portanto, abarca alguns desses exemplos, como por exemplo da marca, o ponto comercial, conforme eu mencionei no começo de nossa aula. Não podemos também confundir o estabelecimento comercial com o nome empresarial. O nome empresarial ele vai ser utilizado no momento em que vai se celebrar um contrato. Então, o que vai para o contrato? Vai o nome empresarial. Se houver uma demanda, o que vai na petição é o nome empresarial. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, da Ambev, Ambev SA. A Ambev SA possui os seus estabelecimentos comerciais, mas eles possuem várias marcas, como por exemplo a Brahma, a Skol, a Boêmia, dentre outros produtos ligados a cervejas. Eles têm também o ponto comercial, que é o local onde se produzem estas cervejas. Então não há que se confundir ali os institutos jurídicos, não fique ali meio perdido, não seja, portanto, um aluno juninho nesse contexto geral. É importante que nós façamos também a diferenciação de clientela e freguesia. A clientela é fiel ao empresário. E conforme o estabelecimento empresarial mude de lugar, este cliente ele vai para o local em que este novo estabelecimento está localizado. Já a freguesia não tem o conceito de fidelidade. Existe um conceito de conveniência, de facilidade para esse freguês. Então, o exemplo clássico de cliente é a cabeleireira. Então, você, menina, vai entender muito bem, você, mulher, vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, se só temos aquela cabeleireira que dá jeito no seu cabelo, que vai fazer lá um penteado bacana, se ela sai de um bairro para outro, mesmo que seja vários quilômetros de distância de um local para outro, você fatalmente vai se deslocar para fazer e cuidar do seu cabelo, porque você é uma cliente desta cabeleireira. Já o freguês, nós estamos falando daquela padaria que é perto da sua casa e você na correria do dia a dia quer comprar um pão, você corre ali na padaria, mas aquela padaria não é exatamente a padaria que atrai você por ser um pão com uma grande qualidade daquele produto que você deseja usufruir. Nós temos ainda que falar a respeito do aviamento. O aviamento é o mesmo que capacidade do empresário, do estabelecimento empresarial para produzir lucros. Então, quando você considera o estabelecimento comercial, aqueles itens que compõem o estabelecimento comercial, considerados em sua soma, os valores individualizados de cada item, e o que efetivamente as pessoas pagariam pela venda, pelo trespasse daquele estabelecimento comercial, é o que se chama aviamento. Vamos tomar como exemplo aí a Apple. Se nós fôssemos falar de uma transação de compra e venda da Apple, vamos somar todos os itens, todos os patrimônios que compõem o patrimônio real da Apple. Então vamos falar de bens imóveis, vamos falar de matéria-prima, vamos falar de computadores, vamos falar de tudo que eles possuem. E vamos considerar o que as pessoas pagariam por aquele produto. Então, se nós tivéssemos lá uma soma de patrimônio real em torno de 100 milhões de reais, por hipótese, é óbvio que é mais do que isso, e nós fatalmente teríamos que o valor de 100 milhões de dinheiros, seria muito inferior ao que as pessoas ou alguns investidores pagariam pela Apple. Talvez 10 vezes mais do que o valor do patrimônio real. Essa diferença entre o patrimônio real e o que efetivamente os investidores pagariam por aquela empresa constitui-se no conceito de aviamento. É importante consignar duas observações. A primeira observação é que o fundo de comércio caracteriza-se como sinônimo de estabelecimento comercial.
E uma outra observação é dada pelo Fábio Ulloa, que considera os sites de venda de produto pela internet como sendo uma espécie de estabelecimento comercial. Por hora, nós fazemos uma pausa, nós voltamos logo mais para tratar do trespasse, ou seja, a compra e venda de um estabelecimento comercial. Não saia daí, a gente volta já. O trespasse é o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. E em face da realização desse negócio jurídico, uma quantidade muito grande de repercussões podem sobrevir para o adquirente e para o alienante. É desse assunto que nós vamos tratar nessa segunda parte do estudo do estabelecimento empresarial. A primeira observação que deve ser feita nesse contexto é sabermos diferenciar estabelecimento de comercial de ponto comercial. É possível que se transfira apenas e tão somente o local, o ponto comercial. Por isso, é muito comum que nós vejamos por aí, no nosso comércio, nas nossas cidades, a plaquinha passa-se o ponto. O que está sendo transferido é apenas e tão somente aquele local em que existia um fundo de comércio ali realizando empresa. O trespasse é a compra e venda deste complexo de bens corpóreos e incorpóreos. Vamos falar um pouquinho da formalidade. O contrato de trespasse, ele deve ser sempre escrito. Isso para que haja a averbação lá no registro público das empresas mercantis desse ato que deve ser realizado. Não se pode opor contra terceiros qualquer tipo de direito se não houver sido feita esta averbação do trespasse lá na junta comercial. Enquanto não há essa publicidade, o contrato de trespasse vale apenas e tão somente entre alienante e adquirente. E só vai passar a valer contra terceiros a partir do momento em que houver a publicação desta averbação do trespasse lá na junta comercial, como eu havia mencionado. Um detalhe importante que nós devemos falar está previsto no artigo 1144, 1145, lá do Código Civil, que vai falar de uma questão importante. Se o empresário é adimplente, se ele é solvente, se ele tem mais bens do que dívidas, ele vai poder realizar o trespasse de maneira livre. Ele não tem nenhum impedimento e nenhuma observação a seguir. Mas se o empresário é insolvente, se ele tem menos bens, mais dívidas do que bens, nós temos aí então um contexto em que é necessário, além do contrato escrito, a realização de uma formalidade que é a notificação dos credores. A notificação dos credores é para que eles, credores, deem o seu aval ou não quanto à alienação. É possível que seja interessante para os credores a alienação, porque quem está adquirindo seja uma pessoa abonada, com bastante dinheiro, e, portanto, a chance dos credores receberem das mãos do adquirente é muito maior do que da figura do alienante. Mas pode ser o contrário. Pode ser que o adquirente esteja numa condição financeira muito ruim. E aí, então, dá-se a chance para o credor fazer esta obstaculização no contrato de trespasse. O detalhe importante nesse contexto, então, do empresário que quer alienar o estabelecimento empresarial e que é insolvente, é que ele faça a notificação dos credores. A notificação dos credores é uma condição de eficácia do negócio jurídico trespasse. A manifestação dos credores ela pode se dar de duas maneiras, de maneira expressa, concordando ou discordando da compra e venda, ou de maneira tácita. Pelo seguinte contexto, o alienante faz a notificação dos credores e dentro do prazo de 30 dias, os credores nada dizem, não se manifestam, quedam-se inertes. Nesse caso, tem-se entendido que o silêncio dos credores provoca concordância com o trespasse. Nesse caso, nós temos o brocardo sendo aplicado. Quem cala, consente. Então, retomando, sintetizando, se houver trespasse de um estabelecimento em que o empresário seja solvente,
basta o contrato escrito. Se este empresário alienante for insolvente, ele deve notificar os devedores para que se manifestem expressamente ou tacitamente, porque quem cala consente, dentro do prazo de 30 dias. Se o credor, aliás, se o empresário que é insolvente não realiza a notificação dos devedores, entende-se que aí existem duas repercussões importantes. Que esse contrato de trespasse ele seja considerado ineficaz em relação aos credores, mesma coisa que não tivesse sido feito em face daqueles credores que têm interesse no estabelecimento empresarial. E segundo, provoca um ato de falência, possibilitando a decretação da falência desse empresário insolvente. A ausência da notificação como um requisito, como um ato de falência que pode provocar, então, a decretação de estado falimentar deste empresário alienante. Podemos falar um pouquinho a respeito das dívidas. Uma vez que ocorre o trespasse, o adquirente assume a obrigação de pagar as dívidas, desde que estas dívidas estejam contabilizadas. Uma observação importante: mesmo que as dívidas não estiverem contabilizadas, as dívidas fiscais e trabalhistas que não estejam contabilizadas, o adquirente será responsável pelo pagamento destas mesmas, dos tributos e das dívidas com os empregados, com os trabalhadores. E uma outra observação importante é com relação ao estado de falência. Quando o estabelecimento empresarial vai a leilão em face de uma decretação da falência, o adquirente desse estabelecimento, lá no leilão do processo falimentar, recebe o estabelecimento empresarial sem a obrigação de pagar nenhum devedor. Vou repetir: se o estabelecimento é adquirido por meio de leilão em processo falimentar, o adquirente não tem obrigação de pagar as dívidas que existiam em face do empresário falido. É muito importante que vocês tenham isso na mente, porque muito corriqueiramente ocorrem questões de concurso com esse tipo de pegadinha. Então ficamos escalonados da seguinte maneira: o adquirente responde pelas dívidas contabilizadas. Ele responde pelas dívidas contabilizadas e não contabilizadas se elas forem fiscais e trabalhistas. Mas, no caso de leilão de um estabelecimento empresarial dentro de um contexto de um processo falimentar, não há obrigação nenhuma desse adquirente pagar as dívidas do empresário falido. Uma cláusula que pode ser inserida no contrato de trespasse é a colocação da cláusula de não transferência do passivo. Ou seja, o adquirente, ele insere a cláusula para dizer, fala assim, olha, não me responsabilizo pelo pagamento de nenhum passivo dessa empresa. E aí o alienante, concordando com todos os termos do contrato, vai lá e assina esse contrato e fica essa questão. Existe um contrato de trespasse em que um adquirente, se for instado a se manifestar para pagar uma dívida, fala assim, olha, eu tenho esse contrato aqui de trespasse que diz que eu não tenho obrigação de pagar pelo passivo do alienante. Como fica essa questão? O credor fica chupando o dedo ou ele tem o direito de receber? O que vai valer? Vale a transferência, a cláusula de transferência, de não transferência do passivo, ou vai valer a norma que impõe que o adquirente pague por essa dívida contabilizada? Vai valer o que diz o Código Civil. Então, primeiro, o credor aciona o adquirente vai ter que pagar, porque a norma vai se sobrepor à cláusula do contrato de trespasse, e esse adquirente, em face, respaldado por essa cláusula, ele entra de regresso contra o alienante. É muito importante constar ainda essa observação que eu vou falar agora para vocês, quanto à responsabilidade solidária do alienante pelo prazo de 1 ano contado da publicação do trespasse. Então, vocês têm que entender que o credor vai poder acionar tanto o alienante quanto o adquirente se ele for postulada qualquer tipo de ação dentro do prazo de 1 ano do trespasse, da publicação do trespasse.
E quanto aos créditos, Breno? Esses créditos é só a parte ruim, as dívidas se transferem para o adquirente e o crédito também se transfere? Também se transfere. A parte boa também é transferida por meio da subrogação do crédito em mãos do adquirente desde o momento da publicação do trespasse. Mas uma observação importante, que é a parte que cai nas provas de concurso, nas provas de OAB e por aí vai, é com relação se um devedor do estabelecimento empresarial, do empresário, ele não fica sabendo do trespasse e ele realiza o pagamento em mãos do alienante, mas faz isso de boa fé. Ele se livra do pagamento dessa dívida. Então não vai haver aplicação do brocardo que impõe quem paga mal paga duas vezes. Então essa parte final da norma é muito importante que vocês tenham em mente. É o artigo 1149 do Código Civil. Nós temos ainda que mencionar a cláusula de não reestabelecimento, que é uma cláusula implícita, uma vez que ela está prevista no Código Civil, no artigo 1147, e vai dizer que o alienante não pode se reestabelecer no mesmo ramo de atuação do adquirente no prazo mínimo de 5 anos. Mas Breno, nós temos aí algumas questões que são importantes com relação a esse ponto da matéria, o artigo 1149. Qual que é a amplitude territorial? Olha, a amplitude territorial, para você dizer assim, olha, numa cidade pequena, um adquirente de uma padaria vai impor que o alienante não monte outra padaria naquela cidade pequena, porque pode ser que a clientela vá para aquele local em que o alienante montou a sua padaria. Então, pode acontecer, padarias renomadas, o alienante vende a padaria e monta outra igual ou muito parecida. Então, existe um desvio de clientela. Por isso, se estabelece a cláusula de não reestabelecimento. Mas, se nós estivermos falando de uma cidade muito grande, como a cidade de São Paulo, a aplicação da cláusula de não reestabelecimento, ela é observada sob que parâmetro? Ela deve ser analisada caso a caso, porque se nós estivermos falando de um espectro maior, de uma amplitude territorial maior, a aplicação da cláusula de não reestabelecimento pode implicar na colidência com o princípio o princípio constitucional que aplica a livre iniciativa a todos aqueles que querem empreender no Brasil. Então, a aplicação do 1147, ela deve ser analisada caso a caso, mas nós temos aí que, como regra, aquele que aliena um estabelecimento empresarial não pode montar um outro estabelecimento empresarial no mesmo ramo de atividade em que atua o adquirente. Isso pode configurar uma captação de clientela ilícita. E essa é a razão da inserção dessa regra pelo legislador. E com relação aos contratos vigentes, como ficam os contratos vigentes? Os contratos que vêm vigendo, que o alienante contratou no momento em que ele fazia a gestão do seu negócio, permanecem como regra vigentes. Mas existe uma exceção, e essa novamente eu chamo a atenção de vocês, porque normalmente são essas questões excepcionais que caem na sua prova bimestral, na sua prova de concurso e na sua prova de OAB, que é a questão dos contratos de caráter pessoal. Os contratos de caráter pessoal, eles podem ser rescindidos dentro do prazo de 90 dias da publicação do trespasse lá na junta comercial. Isso porque nós temos a opção dada a esse que tem interesse em rescindir de fazer essa rescisão porque não concorda com a figura do adquirente. Vamos dar um exemplo. O contrato de franquia é uma espécie de contrato empresarial que tem um perfil personalíssimo. Então vamos imaginar que a figura do professor, eu, dentro do meu contexto de vida, da minha personalidade, eu queira abrir uma loja de botas de rodeio. A pessoa que vai analisar o meu perfil vai ver se eu me encaixo nos parâmetros desta fábrica de botas
de rodeio. Eles vão olhar para minha cara e falar assim, olha, esse professor aí não tem o perfil da nossa marca. Então não é interessante dar uma franquia para eu vender botas para festas de rodeio. E do mesmo jeito, outros tipos de franquia. Nós estivemos falando de lojas de sapatos femininos ou de produtos de beleza. Óbvio que o franqueado ele será analisado segundo um critério personalíssimo. Então, o contrato de franquia normalmente tem este perfil pessoal que fala lá na legislação do 1148. Então, a franquia, quando contrata, tem essas observações. O que ela vai fazer? Em ficando ciente quem é o adquirente da franquia, ele vai analisar, fala, olha, vamos ver o caso do Breno ali. Será que ele tem perfil? Tem perfil, então continuamos com o contrato. Subroga-se nesse contrato que vem vigente. Não, o Breno não tem perfil. Ele tem, o franqueador tem a possibilidade de pedir a rescisão do contrato de franquia. Então, inicialmente, o que era um contrato envolvendo alienante e adquirente tem a interferência de um terceiro, que é o franqueador. Ficou claro isso? Esta é uma síntese muito rápida do instituto importantíssimo denominado Estabelecimento Empresarial. Espero que vocês tenham compreendido em sua inteireza. Óbvio que existem alguns pormenores neste tema, mas a essência está aqui. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Nos siga lá no Instagram, meu nome é Breno Dores e fique atento aos próximos vídeos aqui no canal do Tabelião. Será um prazer tê-los por aqui. Até a próxima. Tchau!